A energia vital sublime subaótica espiritual. Espíritos Anônimos. Médium Luiz Guilherme Marques. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus Cristo. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Jesus Cristo. Não subestimem o poder das trevas. Chico Xavier. Quando dois ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Jesus Cristo. Quando fores orar, entra no teu quarto, feche a porta e ora a teu pai em segredo, e vosso pai, que sabe o que se passa em segredo, te recompensará. Jesus Cristo. Este livro é dedicado a Allan Kardec e Gabi, exemplos da vivência superior preconizada neste livro. Os autores. Introdução. Emil Ludwig, no seu livro Os Alemães, escreveu uma frase que, à primeira vista, pode chocar a muitos e parecer uma demonstração de xenofobia, pois ele era judeu. Os alemães são um conjunto desprezível de indivíduos respeitáveis. Porque indivíduos respeitáveis não formariam um conjunto respeitável. Por causa da índole belicosa daqueles indivíduos, segundo o entendimento do autor, o que, aliás, ele demonstra pela sucessividade e frequência das guerras e da violência na história do povo alemão. Não fiquemos, porém, na análise sobre esse povo, que também muito tem contribuído para o progresso intelectual da humanidade, com poucas manifestações de espiritualidade no sentido mais elevado da palavra. Abordemos o povo brasileiro, objeto de uma anedota, que devemos transcrever, para nossa reflexão. Conta-se que Deus dotou o Brasil de todos os recursos naturais mais favoráveis ao progresso, mas colocou aqui um povo cheio de defeitos morais, que nos dispensamos de relacionar, mas que são visíveis, principalmente, aos olhos dos estrangeiros. Se temos outra situação, para servir de base à nossa reflexão, quando um orientador espiritual afirmou a André Luiz que mais da metade da humanidade, ao desencarnar, vai para o umbral, o aprendiz da espiritualidade superior ficou estarrecido, mas logo se viu conformado pela argumentação do orientador, que lhe disse, em outras palavras, que esse é o único recurso que o governo do planeta encontra para repreender homens e mulheres desenvolvidos intelectualmente, mas voltados para o orgulho, o egoísmo e a vaidade sob suas mais variadas manifestações. Pois bem, mostrado, através dessas três situações reais, como a humanidade terráquea vive muito mais em função do mal do que do bem, como pensar-se na próxima promoção da Terra para a categoria de mundo de regeneração. A maioria dos que estão cientes dessa mudança acredita que bastará realizar muitas obras na realidade exterior, quais sejam, escrever livros e artigos, realizar palestras evangelizadoras, fundar entidades filantrópicas ou religiosas ou, simplesmente, exercitar a religiosidade exterior, comparecendo aos locais do culto, ouvindo palestrantes famosos ou não e lendo os livros de escritores de renome ou não. Infelizmente, essa é a realidade. Todavia, temos de discordar desses que assim pensam e vivem segundo esse projeto evolutivo que chamaremos de puramente horizontal, pois eles estarão simplesmente aumentando seu acervo intelectual, mas o que se exige no mundo de regeneração é a sublimação das energias espirituais. Não abordaremos, neste livro, essa questão em toda sua amplitude, mas apenas no que pertine ao relacionamento homem-mulher, ou seja, a sexualidade. Nosso estudo, tratado dessa questão, será dividido em 5 partes. A primeira focará a necessidade da ocorrência do puro amor recíproco, subdividindo-se em 2 capítulos. 1. Amor multimilenário e 2. Fidelidade espontânea. A segunda focará as virtudes. 1. Humildade. 2. Desapego e 3. Simplicidade. A terceira tratará do foco do desenvolvimento do poder mental no bem. A quarta tratará da mentalização, em um capítulo único, e a quinta o alto amor, igualmente em um capítulo único.
Sem esses requisitos não há como o ser humano terreno se considerar preparado para vivenciar a permuta das energias espirituais no relacionamento conjugal para estar em condições de habitar o mundo de regeneração em que a Terra se transformará daqui a alguns séculos. A proposta pode parecer arrojada, mas a evolução, como Jesus esclarece em A Grande Síntese, se realiza desta forma: cumprido um ciclo, inicia-se outro, em um nível mais elevado, e não pelo simples prosseguimento do anterior, que transitava num degrau mais baixo. Por isso, é preciso tomar-se como referência novos paradigmas. Alguém poderá formular, espantado, por exemplo, estas indagações: 1. O que tem o sexo a ver com amor? 2. Por que tem de ser um amor tão antigo? 3. O que tem a fidelidade a ver com isso? 4. Em que as virtudes influem na sexualidade? 5. A proposta de vida em função do desenvolvimento do poder mental no bem faz parte da sexualidade saudável. Todas essas respostas irão esclarecer nossos irmãos e irmãs que querem continuar reencarnando na Terra nos próximos séculos e milênios, pois, em caso de inadequação psíquica, o caminho é irem para mundos compatíveis com sua frequência mental. Talvez um outro mundo de provas e expiações ou, conforme o caso, um mundo primitivo. Não pretendamos aterrorizar ninguém, mas mostrar uma realidade, que podemos comparar com a seguinte situação, vivenciada por muitas pessoas. Alguém que queira ingressar na universidade não pode continuar estudando como um aluno do ensino médio, mas tende a adequar-se aos parâmetros muito mais elevados do que se lhe fazem necessários para o aprendizado de uma profissão de nível superior. Assim também na evolução do espírito, quando a Terra era um mundo primitivo, o padrão espiritual dos seus habitantes, em geral, era ou seja, aquele que Jesus encontrou quando da sua encarnação. Vivia a maioria, salvo raras exceções, representadas pelos missionários do bem, as realidades da satisfação dos sentidos e instintos primitivistas e a lei do olho por olho, dente por dente. Depois da sua pregação, exigiu-se um esforço gigantesco de cada terrícola, para enxergar o amor universal como parâmetro individual e coletivo. Agora haverá a necessidade do esforço de cada um na sublimação do psiquismo no bem, com o desenvolvimento do poder mental, pouco exercitado e pouco desenvolvido na imensa maioria das criaturas humanas da Terra. A meta não é impossível, mas cada um tem de começar pela própria conscientização, passando, em seguida, a exercitar essa nova lição e, depois de um determinado tempo, poder vivenciá-la como natural, rotineira, cotidiana, assim estando preparado, como o casal Kardec e Gabi, para a conjugalidade sublimada, que se tornará a regra geral daqui a alguns séculos. Que Deus abençoe a todos nós, que somos irmãos e irmãs para sempre, e que Jesus derrame sua luz de amor e compreensão sobre todos os habitantes da Terra. Primeira parte, puro amor recíproco. Capítulo 1, Amor multimilenário. Antes de falarmos nos casos de amor multimilenário, temos algumas palavras a dizer sobre o seu oposto, que são as uniões, duradouras ou de breve duração, entre pessoas que nada têm a ver, em termos de amor verdadeiro, umas com as outras. Houve tempo, aliás, muito extenso, que avança pela antiguidade afora, em que os pais vendiam a dignidade dos filhos e filhas em troca de benesses financeiras ou equivalentes. Agora, com a liberdade que se conquistou, principalmente, a partir da Revolução Francesa, muitos filhos e filhas, sem contar adultos de várias idades, têm se vendido a outra em troca de aparente segurança financeira. O número de uniões sem verdadeiro amor agora talvez seja tão grande quanto antigamente, apenas que, nos últimos tempos, a procura é por corpos bem delineados, daqueles e daquelas que perdem horas incontáveis nas academias de ginástica e nos especialistas em beleza corporal. Se você, querido leitor ou querida leitora, está vivenciando essa fantasia, acorde enquanto é tempo,
apesar de que sempre há tempo para recomeçar, mesmo que seja em outra reencarnação. Mas não perca tempo em enfeitar o corpo à custa de exercícios nem sempre saudáveis e tratamentos, que, ambos, diminuem o tempo da reencarnação, quando realizados fora das leis da natureza. Cometemos, aqui, a ousadia de indicar a você 2 livros que, talvez, lhe sejam úteis: Mãe Natureza e A Noite e o Espírito Humano, ambos publicados na internet em luisguilhermemarques.com.br e na Biblioteca Virtual Espírita. Iniciemos, agora sim, nossas reflexões sobre o amor multimilenário. Lembre-se, por gentileza, do referencial que lhe apresentamos neste livro, através da menção ao casal Kardec e Gabi, cuja biografia encanta quem dela toma conhecimento e que aqui, expressamente, recomendamos. Inclusive através dos livros Kardec e Gabi, de Violeta e Cunha do Couto, e Kardec e Gabi na Espiritualidade, ambos publicados na internet nos 2 endereços acima mencionados. Ninguém deve se subestimar, acreditando que seja um espírito jovem, pois todos os que acreditam na reencarnação são, seguramente, espíritos muito antigos, portanto, em condições de encontrar quem lhe seja ligado pelo coração há muitos milênios. Não devemos aceitar a companhia, a nível de convivência conjugal, mesmo que por pouco tempo, com quem não seja nosso afim desde épocas imemoriais, pois, em caso contrário, estaremos barateando nossa dignidade espiritual e a dignidade alheia, tanto quanto adquirindo compromissos sérios para o presente e para o futuro. Gandhi, perguntado sobre quais os fatores que destroem o ser humano, respondeu: a política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, os negócios sem moral, a ciência sem humildade e oração sem caridade. Se ainda não lhe chegou até ao coração esse alguém, espere, que seus amigos espirituais lhe encaminharão essa pessoa, porque, se você se precipitar, pode ter pela frente um relacionamento que lhe impedirá ou dificultará o reencontro tão desejado e sonhado. As próprias trevas costumam preparar esse tipo de armadilha e muitos caem nela. 1. Como identificar esse amor? De início, temos a dizer que os prezados leitores perceberão, facilmente, e essa é a nossa intenção, que todas as 3 primeiras partes deste livro farão referência à 4ª, que trata da mentalização. É como se desenhássemos uma árvore de 3 ramos, mas de cima para baixo, terminando por traçar as linhas do tronco, frondoso, robusto, vital, pois, na verdade, através do desenvolvimento do poder mental no bem é que o espírito evolui rumo a outros patamares muito mais elevados. Todavia, essa árvore simbólica não estaria completa sem suas raízes, que representam o alto amor. Sem essa conquista, estará sempre no nível da, digamos, horizontalidade de um mundo de provas e expiações e terá de reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para adquirir o poder mental no bem. Então prossigamos. Os orientadores espirituais têm muito empenho em aproximar esses amores multimilenários uns dos outros quando pelo menos um deles milita realmente no bem, pois, não só em proveito deles próprios, mas das coletividades que tanto necessitam de ajuda de pessoas de boa vontade, esses guias sabem que aqueles 2 trabalhadores do bem somarão, ou melhor, multiplicarão, esforços nas causas do bem. Todavia, esses reencarnados devem estar bem sintonizados com seus orientadores espirituais, não só pelos trabalhos no bem, como também pela prática habitual da mentalização, que abre os canais da comunicação mental direta com eles, e, assim, receberão, principalmente, nos momentos de desprendimento parcial da matéria, as orientações necessárias, inclusive, para identificar seu amor multimilenário. Trata-se de uma questão de merecimento, como uma verdadeira recompensa pela sua dedicação ao bem. Todavia, o contrário igualmente acontece, quando os reencarnados não merecem esse tipo de ajuda e, nesses casos,
Não percebem que estão diante daquela alma cujo coração é seu, espontânea e livremente, há muitos milênios e costumam seguir adiante, envolvidas por outros interesses e, dessa forma, vivem o resto da reencarnação infelizes, sozinhas ou junto de outro coração que nada tem a ver com o seu. A cada um segundo suas obras, disse Jesus, e assim acontece. Os orientadores espirituais, na verdade, podem forçar situações benéficas em favor dos seus pupilos, inclusive, propiciando esses reencontros para quem não os merece, mas concedem esse benefício apenas depois de ponderarem os prós e os contras em favor da evolução dos interessados e, assim, nem sempre os reencarnados distraídos com as coisas e interesses materiais são intuídos e percebem que o grande amor da sua vida passou perto e eles não viram. 1.1 A primeira impressão é a que conta. Essa frase, apesar de não representar uma verdade absoluta, pode ser tomada como uma referência para a avaliação de quem são as pessoas, quanto à sua essência espiritual. Cada um irradia de si seus próprios pensamentos e sentimentos, que, muito mais do que se possa imaginar, são percebidos pelas outras pessoas, inclusive, através dos olhos, ou seja, do olhar. A dissimulação é ensinada por muitos pais e responsáveis pela educação das crianças desde os primeiros anos de vida, como sendo um recurso para a sobrevivência no meio social e que daria grandes chances de sucesso durante as reencarnações. Essa é uma triste realidade terrena. Enquanto que, por exemplo, Moreno ensinava a espontaneidade, para se alcançar alto grau de criatividade, a maioria dos orientadores terrenos, consciente ou inconscientemente, trabalha a mente dos seus pupilos para a adoção de atitudes estudadas, hipócritas, planejadas para dissimular, enganar, a fim de levar vantagem junto aos companheiros de jornada terrena. Entende-se, dessa forma, que preparar para o sucesso é transformar crianças em precoces adultos ardilosos, ambiciosos, e prontos para convencer a quem quer que seja de que estão preparados para qualquer atitude politicamente correta. Quem não admira uma pessoa que tem o dom da diplomacia, mesmo que no pior sentido da palavra? Essas pessoas dissimuladas são tidas como inteligentes, hábeis, dignas de ocupar altos postos na sociedade materializada, interesseira, que endeusa os falsos valores e destaca verdadeiros malfeitores, enquanto lhe aborrece pessoas que vivem e pregam o bem, porque incomodam a consciência da maioria, que prefere os gozos terrenos aos sacrifícios aparentes que o bem cobra como exigência imprescindível. Infelizmente, num mundo de provas e expiações, como é a Terra, essa é a realidade da maioria dos seus habitantes. Uma pessoa treinada para ser dissimulada, porém, dificilmente deixa de revelar sua verdadeira essência interior, porque, tanto quanto o criminoso sempre volta ao local do crime, o mal-intencionado não consegue impedir que outros descapetem o sentimento e o pensamento maldosos, principalmente se esses outros têm a mediunidade aflorada e desenvolvida no bem, devendo estar alerta para receberem esse tipo de informação. Por isso, podemos dizer que não é sem razão o ditado que dá nome a este item do nosso estudo. Todavia, deve-se avaliar com calma e ponderação sobre a personalidade do candidato a companheiro na área da conjugalidade. Utilizamos, neste estudo, propositadamente, a expressão candidato, porque é conveniente que, antes de qualquer envolvimento propriamente dito, o candidato seja avaliado em profundidade, inclusive com o pedido de ajuda mental aos orientadores espirituais, que nunca deixam sem resposta esse tipo de indagação, porque é vital para os reencarnados. 1.1.1 Atração espiritual. No livro Escola Básica de Mentalização do Amor Universal consignamos: o Espírito é luz, tanto que Jesus recomendou: brilhe vossa luz. Sua essência não tem forma nem órgãos, mas é pura luz. Se você não acredita que é a luz, ou seja, se você entende que Jesus estava utilizando apenas uma figura de linguagem,
Como fazem os poetas, de nada adiantará continuar a estudar conosco. Presumamos que você tenha, então, como certo que você é luz. Imagine-se um foco de luz por alguns segundos ou minutos, conforme você deseje. Não levem tanta conta, para iniciar a mentalização da sua essência espiritual, que é a luz, se você detecta em si defeitos morais e vícios, pois todas as criaturas de Deus são luz e você também é luz. Por algum motivo sua luz pode estar brilhando menos que o ideal, mas você conseguirá fazê-la brilhar intensamente, tal como se vê, por exemplo, nas fotos que Lian. Entenda e conscientize-se dessa realidade. Não se trata de nada especial, mas sim de uma previsão da vontade de Deus, que criou cada um de nós com a destinação da perfeição relativa, tanto quanto a semente desabrocha e procura a superfície do solo, atendendo a um tropismo irresistível. Nós também somos assim, não há como fugir à perfeição relativa, não há como apagar a própria luz. Uma vez criado um ser, ele será espírito puro. Então, a partir dessa certeza, consolidada no nosso íntimo, podemos falar em atração espiritual, ou seja, a que existe entre dois focos de luz, e não entre dois corpos, o que, infelizmente, acontece quando não nos conscientizamos de que todos somos espíritos, ou seja, luz, e, então, passamos a enxergar em cada ser reencarnado seu corpo físico, portanto, com quase totais chances de não identificar nosso amor multimilenário, o qual pode estar vestindo, na reencarnação, um corpo defeituoso, esteticamente desagradável aos olhos, ou atrelado obrigatoriamente a um leito de doente. Se enxergamos em cada pessoa seu corpo físico, analisando sua estética, ou se tomamos como referência na tentativa de identificação qualquer outro fator que não seja o amor multimilenário, estaremos escolhendo a pessoa errada para a nossa vida. Inserimos aqui um desenho, que representa graficamente, o que tentamos transmitir em palavras, obedecendo ao provérbio que diz, uma imagem fala mais alto que 1000 palavras. Atentemos para o foco de luz branca que liga os dois espíritos na área do chakra cardíaco. Essa atração espiritual é que une realmente dois espíritos ligados pelo amor multimilenário e não a oposição, de quem quer que seja, que consiga desuni-los, pois Deus abençoa essas uniões ditadas pelo amor verdadeiro, porque, nesses casos, não há orgulho, egoísmo ou vaidade, mas apenas a sintonia nas virtudes da humildade, desapego e simplicidade, visando ambos a vivência do amor universal, em benefício de todas as criaturas de Deus. Como Deus deixaria de abençoar essas uniões, se sua finalidade é a felicidade dos seus filhos e filhas na realização do bem? 1.1.2 Atração física. Habitando um corpo físico para a vivência das experiências reencarnatórias, cujo objetivo máximo, por enquanto, na Terra, é o desenvolvimento do poder mental no bem, pelo fato mesmo da situação de estar ligado a uma máquina viva, formada por nonilhões de células, que são espíritos rudimentares em evolução, há necessidades físicas a serem satisfeitas, como dormir, reproduzir e comer. Dentro do item reprodução, incluímos as necessidades sexuais, que chamamos de trocas de energia vital sublime, quando as criaturas reencarnadas preenchem dois requisitos. 1. Estão em presença do seu amor multimilenário e 2. Já despertaram para o desenvolvimento do poder mental no bem. Veja-se que a quantidade e a qualidade desses requisitos não banaliza as referidas trocas energéticas, mas sim estabelecem um nível de qualidade que a maioria dos reencarnados na Terra não se dispõe a conquistar e vivenciar. Essa maioria, na verdade, procura a satisfação da troca energética com pouca diferença do que realizava na fase dos irracionais, o que acarreta, como consequências inevitáveis, sérios prejuízos orgânicos e psíquicos, fazendo parte dos primeiros o envelhecimento precoce, pelo desgaste energético, que repercute nas células físicas, e,
Quanto aos segundos, pela sintonia com as mentes desinteressadas pela elevação espiritual, mas, principalmente, com aquelas focadas propositadamente no vampirismo espiritual, que André Luiz descreve no seu livro Libertação. Todavia, consignemos, primeiro, o que ele informa sobre a força mental. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que, se já aprende a gastar a segunda, no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Tenhamos em conta que, por trás de ação, está, primeiro o pensamento ou sentimento, que significam movimentação da força mental. Portanto, não há nenhum pensamento, sentimento ou ação que não produz efeitos no próprio espírito que realiza essa operação, como também em todos os seres existentes no universo que estejam vibrando naquela frequência. Compreendamos o alcance das nossas emissões mentais, pensemos nisso. Sigamos adiante, porém, nas citações do referido livro. Seres humanos, situados na outra faixa vibratória, apoiam-se na mente encarnada, através de falanges incontáveis, tão semiconscientes na responsabilidade e tão incompletas na virtude, quanto os próprios homens. Um reino espiritual, dividido e atormentado, cerca a experiência humana, em todas as direções, intentando dilatar o domínio permanente da tirania e da força. Incapacitados de prosseguir além do túmulo, a caminho do céu que não souberam conquistar, os filhos do desespero organizam-se em vastas colônias de ódio e miséria moral, disputando, entre si, a dominação da terra. O inferno, por isto mesmo, é um problema de direção espiritual. Satã é a inteligência perversa, o mal é o desperdício do tempo ou o emprego da energia em sentido contrário aos propósitos do Senhor. O sofrimento é reparação ou ensinamento renovador. Misturam-se a multidão terrestre, exercem atuação singular sobre inúmeros lares e administrações e o interesse fundamental das mais poderosas inteligências, dentre elas, é a conservação do mundo ofuscado e distraído, a força da ignorância defendida e do egoísmo recalcado, adiando-se o reino de Deus, entre os homens, indefinidamente. O objetivo essencial de tais exércitos sombrios é a conservação do primitivismo mental da criatura humana, a fim de que o planeta permaneça, tanto quanto possível, sob seu jugo tirânico. Formam associações enormes e compactas, com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas. Fazem vida coletiva provisória à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos, vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca, menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que, na esfera humana, o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se cimirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança. Um e outro, por isto, partilhando os resultados da indiferença destrutível da ação condenável, atritam e se vasculham reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsidiam-se, mutuamente, quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos, assim,
jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Portanto, para quem pretende continuar reencarnando na Terra pelos próximos milênios, é absolutamente necessário trabalhar o próprio íntimo pela elevação da frequência mental, levando em consideração os tópicos que abordamos acima, que, aliás, não representam novidade alguma, uma vez que vêm sendo ensinados por todos os mestres da verdadeira ciência espiritual, tendo como Jesus seu representante máximo na Terra, o qual recomendou a autossublimação, que teus olhos sejam bons, brilhe vossa luz, vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda, sede perfeitos, como vosso Pai, que está nos céus, é perfeito etc. etc. A atração física deve estar em segundo lugar e ser levada em conta apenas se ocorre a primeira, que é a atração espiritual, decorrente do amor multimilenário, pois, em caso contrário, estar-se-á entrando na faixa mental de terríveis vampiros espirituais, como mostrado claramente por André Luiz. Não que se vá viver aterrorizado, mas deve-se ser prevenido, como quem não se aventura a frequentar locais visitados por assaltantes e marginais perigosos, pois o ataque é previsível. O que se irradia de cada um em termos de emissão mental é perceptível sobretudo pelos desencarnados e não há como enganar ninguém, pois cada um é exatamente o que pensa e sente. Melhoremos nossas emissões mentais pelo exercício da mentalização conjugado com a prática do amor universal, que decorre das virtudes da humildade, desapego e simplicidade. Assim, as trocas energéticas serão sublimadas e, ao invés de desgastarem, serão refazentes. 1.2 Intenção na aproximação. Uma mesma iniciativa pode ter inúmeras intenções, sendo que, por isso, a justiça divina, ao contrário da justiça terrena, a qual não consegue alcançar a intimidade do ser humano, leva em conta única e exclusivamente as intenções, pois, por si sós, representam ações concretas, reais, mensuráveis e, portanto, aprováveis ou reprováveis perante o tribunal divino, que está dentro da consciência de cada um. Precisamos entender essa realidade e não ficarmos nos enganando de, por um lado, assumirmos as responsabilidades pelos nossos erros, nem, por outro lado, acharmos que nossas boas intenções não serão levadas em conta em favor de nossa iluminação interior. Quando nos aproximamos de alguma pessoa com vistas ao contato afetivo, a que nos referimos, nosso íntimo registra o que nos moveu àquela atitude e esse registro é avaliado pelo senso ético insito na nossa consciência, esta última que é a voz de Deus dentro de nós. Feliz de quem se aproxima enxergando no outro um espírito eterno, filho ou filha de Deus, com toda a respeitabilidade que merece por essa simples característica. Ao contrário, quem realiza essa aproximação enxergando um corpo, do qual pretende aproveitar-se para a satisfação dos próprios instintos primitivistas, ou, mesmo enxergando ali um espírito, mas desejoso de dele tirar algum proveito não aprovável pela consciência, já inicia uma trajetória para baixo, que tenderá a descer cada vez mais. Não basta tratarem-se de espíritos ligados pelo amor multimilenário, se houver qualquer intenção diferente daquela do puro amor universal. Analisemos nossas escolhas e corrijamos, se possível, qualquer equívoco já perpetrado, a fim de que não aconteça aquilo que Jesus afirmou: reconcilia-te depressa com teu adversário, para que ele não te entregue ao juiz e o juiz, chamando seu oficial, te encerrem na prisão, sendo que de lá não sairás antes de ter pago o último quadrante. Através da mentalização no bem em favor da felicidade do eventual prejudicado, caso não haja outra forma de recomposição, consegue-se retificar ou minimizar muitos equívocos morais cometidos. No livro Escola Básica de Mentalização do Amor Universal,
publicado nos 2 endereços de internet acima mencionados. Os prezados leitores poderão tomar contato com essa técnica. Todavia, aprendamos isso para sempre. Regra geral, as intenções são o único item levado em conta pela nossa consciência, e não que os atos em si, apesar de André Luiz ter mencionado, no seu livro Nosso Lar, que foram computadas em seu favor todas as consultas gratuitas que deu como médico, apesar de concedidas nem nenhum idealismo, mas a verdade é que sua consciência o cobrou pela falta de idealismo, e exigiu-lhe a iluminação interior, coisa que passou a realizar depois da permanência compulsórias em regiões purgatoriais. As intenções, portanto, são o que nos importa sublimar, pois são resultado natural da autoiluminação interior pela elevação da frequência mental. Saiamos da análise das ações materiais e ingressemos no mundo superior do pensamento no bem. Essa é a fase em que devemos ingressar em definitivo. Em a grande síntese, Jesus, falando no direito de punir, registra a importância das motivações, expressão sinônima de intenções. Vejamos, outro fator complica o cálculo das responsabilidades, o determinismo das causas introduzidas no passado, com as próprias ações, na trajetória do próprio destino, impulsos assimilados, por livre e irresponsável escolha, no edifício cinético do próprio psiquismo. Essas causas são forças colocadas em movimento pelo próprio eu e uma vez lançadas, são autônomas, até exaurir-se. Vossos atos prosseguem seus efeitos, irresistivelmente, por leis de causalidade. Seu impulso é medido pela potência que imprimistes a esses atos, proporcionais e da mesma natureza, benéfica ou maléfica, ao impulso que destes. Assim o bem ou o mal dirigido aos outros efeitos, sobretudo a si mesmo, é regido pelas reações da lei e recai sobre o autor como uma chuva de alegrias ou de dores. O destino implica, pois, uma responsabilidade composta, que é resultante do passado e do presente. Cada ato é sempre livre em sua origem, mas não depois, porque então já pertence ao determinismo da lei de causalidade, que lhe impõe as reações e as consequências. O destino, como efeito do passado, contém, pois, zonas de absoluto determinismo, mas a ele sobrepõe-se a cada momento a liberdade do presente, que vai chegando continuamente e tem o poder de introduzir sempre novos impulsos e, neste sentido, de corrigir os precedentes. O impulso do destino pode comparar-se à inércia de uma massa lançada, que tende a prosseguir na direção iniciada, mas, no entanto, pode sofrer atrações e desvios colaterais. Esse impulso pode ser corrigido. Determinismo e liberdade, dessa maneira, contrabalançam-se. E o caminho é a resultante dada pela inércia do passado e pela constante ação corretora do presente. Nesses equilíbrios íntimos de forças reside o cálculo das responsabilidades. O presente pode corrigir o passado, numa vida de redenção, pode somar-se a ele nas estradas do bem, tanto quanto nas do mal. Diante do determinismo da lei, que impõe a cada causa seu efeito, está o poder do livre-arbítrio, de corrigir a trajetória dos efeitos com a introdução de novos impulsos. Destino não é fatalismo, não é cega necessidade, determinismo, inevitabilidade, é a base de criações ou destruições contínuas. O que a cada momento está em ação no destino é resultante de todas essas forças. Responsabilidade progressiva, função do conhecimento e liberdade progressiva, cálculo complexo de forças, evolução, ao mesmo tempo libertação do determinismo das causas, destino, como do determinismo da matéria, eis a realidade mais profunda do fenômeno. Uma ética racional tornada ciência exata, que não seja a mera arma de defesa, deve levar em conta todos esses fatores complexos, deve saber pesar essas forças e calcular-lhes a resultante, deve saber avaliar as motivações, reconstruir na personalidade seu passado biológico e orientar-se na vasta rede de causas e efeitos, de impulsos e contra-impulsos, que constituem o destino e sua correção.
Para cada indivíduo o ponto de partida é muito diferente e não há maior absurdo, num mundo de substanciais desigualdades, que uma lei humana posteriori, externa, igual para todos. Esta poderá satisfazer a funções sociais defensivas, mas não pode chamar-se justiça. Somente esta pode, pelas sanções morais e penais, constituir a base do direito de punir. Isto está estritamente vinculado ao cálculo das responsabilidades, sem o qual não pode ser estabelecido. Tendo-se estabilizado por meio da força, como todos os direitos, na origem mera reação e necessidade de defesa transforma-se, por evolução, da fase de vingança pessoal à fase de proteção coletiva. A normalização jurídica da força, como no mais amplo processo da evolução da força em direito, a legalização da defesa dirige-se à conservação de um grupo sempre mais extenso, à proporção que surgem unidades coletivas cada vez mais vastas, do indivíduo à família, à classe, à nação, à humanidade. Em sua evolução, o direito penal circunscreve cada vez mais, até a eliminação das zonas indefesas, tornando mais difícil escapar à sua sanção, extradição, até cobrir todo o planeta. Ao mesmo tempo atinge disciplina cada vez mais numerosas formas de atividades humanas. Paralelamente, quanto mais se estende o direito, mais diminui a ferocidade, torna-se mais racional e inteligente. Quanto mais se torna a proteção da ordem pública, menos se faz pela reivindicação da ofensa sofrida pelo particular, é sempre menos força e sempre mais justiça. À medida que o homem se afasta das necessidades da vida animal, manifesta-se contínua circunscrição do arbítrio na defesa, que se torna mais equilíbrio jurídico. A justiça fica menos incompleta, à proporção que o juiz evolui, torna-se digno de conquistar o direito de julgar. Assim, o fenômeno não apenas se projeta da fase individual à fase social, não só tende a estabelecer mais profunda ordem, tornando-se mais substancial, mas se desenvolve sempre mais e contém o fator moral, harmonizando-se em sistema ético. O conceito originário de prejuízo, ressarcimento, ofensa, eleva-se à reconstrução de equilíbrios mais altos, enriquecidos dos novos valores que a evolução terá desenvolvido. A balança da justiça se fará muito mais precisa, até o cálculo das responsabilidades específicas, isto é, até as diferentíssimas responsabilidades individuais. A primitiva e grosseira justiça do direito de defender-se, evoluirá para a justiça que dá o direito de julgar e de punir. Cada vez mais a balança do direito substituirá a espada da vingança, cada vez mais pesará a responsabilidade moral do culpado e sempre menos a própria tutela egoística. Em sua evolução, o jus de punir penetrará sempre mais a substância das motivações. A ascensão moral e psíquica do legislador o autorizará a fazer uma sindicância moral sempre mais profunda, porque só um juiz mais sensível e perfeito poderá ousar, sem tornar tirania de pensamento, aproximar-se da justiça substancial que vem da mão de Deus. Esta é a meta das formas humanas. Quanto mais evolução elevar o legislador, tanto mais o submeterá a um ato de bondade e de compreensão para com o culpado. A função social da defesa se enriquecerá mais de funções preventivas e educativas, porque o dever dos dirigentes é ajudar o homem evoluído a subir. Assim as duas ferocidades, da culpa e do castigo, abrandam-se, aproximam-se os extremos, harmoniza-se seu choque. Melhor que investir contra uma alma que só sabe ser má, porque é evoluída, e ajudá-la a evoluir, demolindo-se os focos de infecções morais onde nascem essas flores maléficas. Absurdo enfurecer-se contra os efeitos, se as causas forem deixadas intactas. Não se resolve o problema apenas com o egoísmo da autodefesa, com a repressão sem a prevenção. Justo, muitas vezes, é só o que protege a si mesmo, deve ampliar-se até proteger a todos. Na balança social há um tributo anual de expulsos, segundo uma lei expressa pelas estatísticas.
É preciso compreender essa lei e cortá-la pela raiz. Há deserdados cujo crime é o de serem marcados no nascimento por uma tara hereditária. Outros são falidos na luta pela vida, com a mesma psicologia e valor moral dos vencedores. Indispensável saber ler e trabalhar na alma, saber fazer o cálculo das responsabilidades, ultrapassar a desastrosa psicologia materialista da antropologia criminal. Delinquência, fenômeno de involução. É necessário alimentar todos os fatores de evolução, demolir os opostos, se quiserdes que o decurso da doença melhore e a sociedade possa arriar o fardo. O trabalho deve ser de penetração de espírito, de educar, corrigir, ajudar e, sobretudo, pretende-se guiar e punir em nome de uma justiça divina, de recordar a máxima evangélica: quem esteja sem pecado, lance a primeira pedra. 2. Identificação do parceiro ideal. As histórias de amor, pelo menos as mais antigas, terminavam sempre com o casamento do herói com a heroína, depois de angustiosos momentos da luta entre o bem, que eles representavam, e o mal, na pessoa de perseguidores cruéis. Todavia, sob o ponto de vista espiritual, aí é que costumam começar as histórias reais, ou seja, a partir daí é que a maioria dos espíritos começa, de fato, a cumprir os compromissos que trouxe para a sua reencarnação. Trata-se da função social do amor, ou seja, o dever de ambos trabalharem em prol da coletividade ou, pelo menos, de um modo geral, em favor de outras pessoas. Deus não possibilitou a união entre dois espíritos para se isolarem em um pequeno mundo particular, à semelhança de uma simbólica ilha, cercada de sofrimentos por todos os lados. Quando Deus concede o benefício do reencontro de espíritos ligados pelo amor multimilenário, é com a finalidade de somarem, ou multiplicarem, esforços em favor do bem da humanidade. Assim aconteceu com Kardec e Gabi, por exemplo, com Francisco e Clara de Assis e outros tantos. Miremo-nos nesses exemplos dignificadores da espécie humana e não sejamos como a família de Robinson Crusoe e milhares de outras famílias enclausuradas no egoísmo. Identificado o parceiro ideal, permaneçam unidos na realização do bem, em benefício do maior número possível de pessoas, mesmo quando haja prioridades em favor de alguém que necessite de apoio especial, porque o amor tem de ser sempre universal, para atingir sua finalidade. Até os próprios beneficiados têm de aprender com essa exemplificação, de entenderem que não são os únicos a merecer aquela dedicação, para que, por sua vez, imitem o exemplo dignificante e se desdobrem em realizações a favor de outros tantos e assim por diante. Na verdade, o maior benefício que podemos dar a alguém é instruí-lo, pelo exemplo, a fazer o bem a muitos, tornando-se todos benfeitores, multiplicadores do bem. Lembremos-nos de uma lição oriental, do mestre que ensinou, ao seu único discípulo, todos os grandes segredos do conhecimento de que dispunha, com o compromisso deste de transmiti-lo a outros 10, e cada um desses 10 a outros 10 e assim por diante. Devemos despertar os multiplicadores, pois foi isso que Jesus fez, apesar de ter distribuído suas lições entre todos. Lembremos-nos de que a identificação do parceiro ideal é apenas o começo de um trabalho em dupla, que irá se transformar numa equipe e esta cada vez mais numerosa e qualificada. 3. Sinceridade na avaliação. A avaliação tem de ser sincera e verdadeira, dizendo-se sim ou não com absoluta objetividade. Ninguém é obrigado a quem não lhe corresponda aos ideais superiores, porque, em caso contrário, as tarefas a realizar poderão ficar prejudicadas, além da própria infelicidade pessoal. Por isso é bom que, antes de começar um relacionamento sem futuro, esse nem comece. José Raul Teixeira narra um incidente desse tipo, vivido por uma amiga, cujo pretendente disse que tinha horror à macumba, ao que ela respondeu: tome o dinheiro para a passagem do ônibus e adeus, pois continuarei sendo espiritualista, uma vez que meu compromisso é sério. Simplesmente ter alguém ao lado por medo da solidão é má opção,
pois você somente estará realmente sozinho se não for solidário com as pessoas que necessitam do seu apoio e da sua atenção, contando seus milhares desses carentes, nos asilos, abrigos, em toda parte. O tempo só fica vazio para quem não quer preenchê-lo com realizações no bem, as quais podem ser viabilizadas de várias maneiras, inclusive, atualmente, através da internet, que apresenta esse lado bom. Quantos sites, blogs, etc. de consolação, divulgação de pensamentos otimistas, etc. etc. Se possível, crie um, se não, participe de muitos. Mas não se esqueça de estar com as pessoas, que esse contato é vital, energético, indispensável. Mas, voltando à avaliação, lembremos o provérbio popular: é preferível só que mal acompanhado, ou, melhor dizendo, se o candidato não é seu amor multimilenário, por melhor pessoa que seja, não será a pessoa ideal para você nem você o será para ela. Compreendamos que a troca energética tem de ser sublimada para valer a pena e, em caso contrário, não ultrapassará o nível primário e desgastante da mera descarga de energia espiritual, sem nenhum benefício e grandes prejuízos, como já dissemos linhas atrás. Saibamos amar a nós mesmos, em primeiro lugar, sendo essa uma forma de auto-amor, ou seja, dar-se apenas ao detentor do seu coração como seu amor multimilenário. Capítulo 2 – Fidelidade espontânea. O que é a fidelidade senão a completude que o amor multimilenário concede? Quando há traição é porque não se trata do amor multimilenário, quando há ciúme também, pois ninguém troca o melhor pelo pior nem se preocupa em prender o que é seu espontaneamente. Se há infidelidade ou ciúme não há como fabricar-se uma sintonia espiritual que não existe, trata-se da pessoa errada e não daquela que se conhece e a quem se ama há muitos milênios. Aprendamos que mais importante que as leis humanas, as quais instituíram uma série de regras artificiais, está a lei divina, que instituiu normas que não se limitam a uma reencarnação, mas ao progresso dos espíritos desde sua criação até o infinito. Quem conseguirá colocar amor no coração de alguém à força de ameaças ou súplicas? Quem conseguirá impor a separação eterna daqueles que se amam há milênios? Sejamos, então, conscientes de que, se não somos o amor multimilenário de alguém que queremos, a recíproca é verdadeira e cada qual deve seguir seu caminho, sem mágoas, desforços, rixas, litígios judiciais, porque o tempo passa e cada um tem seu companheiro à espera do momento certo para reencontrar. Abramos caminho para os outros, que nossos caminhos serão abertos, na hora certa. O que afirmamos pode assustar alguém que foque apenas a reencarnação atual, mas, se tomasse conhecimento de outras vidas suas e das pessoas da sua convivência, ficaria feliz de não ter contraído compromisso conjugal com nenhuma delas, pois, na certa, seu amor multimilenário não é nenhuma dessas, é o que geralmente acontece e, então, esperá-lo-ia, com paciência. 3. Coração pleno de amor espiritual. Do que temos falado neste livro, desde o começo, senão no amor espiritual, entre duas pessoas e destas em relação às outras. À medida que as criaturas humanas evoluem, seu coração vai ficando mais pleno do amor espiritual, pois não conseguem mais conceber nenhum sentimento que não seja o amor universal. Não há como ser de outra forma, pois a compreensão que vai tomando conta do espírito lhe faz ver que a única forma de ser feliz é contribuindo para a felicidade alheia. Jesus mesmo falou: o amor cobre a multidão dos pecados, sendo que os males que foram praticados no extenso passado do espírito vão sendo desfeitos pela multiplicidade de iniciativas no bem, uma vez que, à medida que o espírito evolui, seu passado lhe vai sendo revelado e ele se sente no dever de realizar mais e mais no bem, até que sua consciência lhe dê a quitação por tudo que estava registrado como sendo classificado como mal. Assim se processa a evolução de cada espírito, até que, um dia, não tendo nada mais a ressarcir, passa a categoria de espírito puro e,
então estará apenas realizando no bem. Jesus é uma exceção a essa regra, pois, como dito por Emmanuel, é o único espírito, de todos os que passaram pela Terra, que descreveu uma trajetória retilínea, ou seja, nunca errou, sendo que, desde o começo, nunca teve de pagar por erro algum, mas apenas evoluiu, porque nunca assimilou pensamentos e sentimentos de orgulho, egoísmo ou vaidade, sendo sempre humilde, desapegado e simples. O amor, com A maiúsculo, sempre é espiritual, ou seja, a irradiação de autodoação em relação a todos os outros seres e, dessa forma, não há como falar sem amor que não seja espiritual. Quando se fala em fazer amor, não se trata de amor, mas sim de realizar o sexo, normalmente da forma mais primitiva possível, a não ser que ocorram as condições que viemos abordando desde o começo. 1. Tratem-se de espíritos ligados pelo amor multimilenário. 2. Tenham adquirido em grau notável as virtudes da humildade, desapego e simplicidade. E 3. Estão dispostas a realizar ou já realizaram a sublimação das trocas energéticas. Na verdade, neste item, repetimos o que tínhamos falado antes, mas tal se faz necessário, para a fixação dessa proposta, que redunda em progresso espiritual para as criaturas humanas, fazendo-as subir um degrau a mais na sua evolução, a fim de adquirirem condições de continuarem reencarnando na Terra, com sua passagem para mundo de regeneração, sem contar a felicidade que passarão a sentir, mesmo estando em um mundo não tão evoluído, pois a felicidade decorre da realidade interior de cada um e não de onde a criatura esteja. 3.1 Descabimento do ciúme. Já tínhamos falado do ciúme quando nos referimos à fidelidade espontânea, mas, agora, vamos tratar especificamente desse sentimento de posse sobre outra pessoa. Na verdade, ninguém tem, legitimamente, o direito de posse sobre o que quer que seja, tanto que Jesus afirmou: eu não tenho uma pedra onde recostar a cabeça. Se não tem uma pedra, terá alguma pessoa. Aprendamos que cada um é livre para decidir o próprio presente e o futuro e que ninguém pertence a ninguém, tendo o direito de permanecer ao lado enquanto assim lhe convier e achar que vale a pena, sem contar que os planejamentos das reencarnações e trabalhos evolutivos podem afastar as criaturas por períodos mais ou menos longos, mesmo aquelas que se amam multimilenariamente. Além disso, cada espírito tem que aprender a doar-se a todas as outras criaturas, como forma de aprendizado do amor universal. E, mais, as tarefas de cada individualidade, por mais que se assemelhem, nunca são idênticas. E, mais ainda, cada criatura tem direito ao seu espaço sagrado, que é aquele a que Jesus se referiu e que até hoje não foi compreendido pela maioria, pois ainda sente muito de egoísmo e adere fortemente à ideia de posse sobre pessoas. Quando fores orar, entra no teu quarto, feche a porta e ora a teu pai em segredo, e vosso pai, que sabe o que se passa em segredo, te recompensará. Entenda-se aí menção ao espaço sagrado, individual, indevassável, personalíssimo, no contato de cada um com Deus. Como se justificar o ciúme? 4. Descaminho na fase humana, exemplos de animais fiéis. Além de abordarmos o correto, estamos insistindo muito no errado, porque tal se faz necessário, uma vez que a maior parte das criaturas irá caminhar para a sublimação, mas sequer sabe que ela existe e é possível, pelo menos as criaturas do mundo ocidental, pois os orientais conhecem essas realidades há muito tempo e a praticam desde tempos imemoriais. Os ocidentais acreditam-se mais evoluídos, porque desenvolveram uma ciência materialista e alastraram construções antinaturais pelo solo e construíram um mundo artificial para nele habitarem e viverem contrariamente às leis da natureza, enquanto que a maioria dos orientais se despreocupou desse tipo de investimento e vem cultivando os antigos valores, que se adequam à natureza, vivendo, portanto, com mais saúde, mais paz e mais felicidade. Os animais, em grande quantidade, praticam a fidelidade,
mesmo dentro do que se convencionou chamar irracionalidade. A infidelidade é antinatural, pois contraria uma regra básica, que é a qualidade na troca energética, que depende totalmente da afinização, que não se aperfeiçoa em uma única reencarnação, mas em inúmeras. Ninguém consegue afinizar-se energeticamente com outra criatura em uma única vida, mas no decurso